Olá, queridos alunos. Nessa atividade de vocês, tendo em vista a gente ter, nesse último dia 5 de junho, ter sido Dia Mundial do Meio Ambiente, dia estipulado pela Organização das Nações Unidas na Conferência sobre Meio Ambiente em Estocolmo, na Suécia, em 1972, e também aqui no Brasil, ser celebrada a Semana Nacional do Meio Ambiente de 1 a 5 de junho, eu disponibilizei uma atividade sobre desenvolvimento sustentável, na qual nós vamos ver algumas coisas relacionadas a essa questão e principalmente no que tange o respeito à sustentabilidade do nosso planeta Terra. Então, gente, do desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade, eles surgem na década de 90, mais precisamente, na Rio 92, que foi uma conferência mundial do meio ambiente realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para que a gente possa contribuir com a preservação e a conservação dos recursos naturais. Sabemos hoje que no mundo, devido ao crescimento desordenado das grandes cidades e principalmente a questão da poluição ambiental, nós vivemos um momento crítico na humanidade em relação a todos os aspectos que contribuem para o esgotamento dos recursos naturais. Então, o mundo ele está pedindo socorro. As atividades humanas, que a gente chama de atividades antrópicas, elas têm contribuído negativamente, impactado muito no meio ambiente, ou seja, estamos esgotando esses recursos naturais. O Brasil, só para que vocês tenham ideia, ele consome cerca de 22% a mais do que o planeta Terra tem como se renovar. Imagine a gente contabilizando o resto do mundo e países que consomem muito, como os Estados Unidos e os países da Europa. E aí nós temos algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar esses problemas. E a gente vai ver que algumas práticas conscientes estão sendo adotadas no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na comunidade, para que a gente possa contribuir de forma positiva para a conservação e preservação dos recursos naturais. Então, a sustentabilidade, ela demanda de uma transformação dos hábitos das pessoas em em todas as suas atividades. O nosso Mahatma Gandhi, ele dizia o seguinte: temos que nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Vocês vão ver que nós vamos trabalhar com 3 R's e 5 R's. Os 3 R's, gente, são reduzir, reutilizar e reciclar. A partir dos 3 R's surgiram os 5 R's. E esses 5 R's quer dizer o seguinte: repensar, recusar, juntando-se aos 3 R's anteriores: reduzir, reutilizar e reciclar. Então, para que a gente possa ter um mundo sustentável, a gente precisa adotar esses 5 R's a partir dos 3 R's. E o que seriam isso? Repensar é repensar os hábitos de consumo e descarte. Pense antes de consumir e depois do consumo. Pratique a coleta seletiva, jogando fora apenas o que não for reutilizável ou reciclável. Recusar produtos que prejudicam o meio ambiente e a saúde. Além disso, evite o excesso de embalagens, principalmente não recicláveis e descartáveis. Reduzir o consumo desnecessário, dando preferência àqueles que com maior durabilidade. Adotar a prática do refil, ou seja, da reutilização. Levar sua sacola às compras e preferir produtos a granel, editar texto na tela do computador e evitar fazer impressões desnecessárias. Reutilizar e recuperar ao máximo antes de descartar.
algumas dicas aqui nós temos: utilizar os 2 lados de uma folha de papel e blocos de papel de rascunho, e também doar objetos que possam servir a outras pessoas. E, por fim, reciclar. O Brasil é um dos campeões mundiais, principalmente na reciclagem de alumínio, das latinhas de alumínio, que são as latinhas de refrigerante, cerveja e outras bebidas. Então, reciclar. Pratique os 4 primeiros R's e o que restar separe para a coleta seletiva. A reciclagem promove benefícios ambientais, sociais e econômicos. Então, outra coisa é o consumo consciente, certo? É você consumir aquilo que realmente você tem necessidade e não consumir aquilo que você não precisa usar naquele momento. O consumo consciente é algo que hoje em dia está sendo muito abordado em todas as plataformas do mundo. A questão do consumo de energia, que a gente precisa diminuir o máximo possível esse consumo para que essa sociedade seja mais sustentável. A gente sabe que as principais fontes de energia no mundo ainda são as de combustíveis fósseis, que são aquelas que vão ser retiradas do subsolo, e as principais, o carvão, o gás natural e o petróleo, que são recursos finitos, ou seja, eles um dia vão acabar. A questão da energia elétrica, a gente precisa aprender a reduzir esse consumo, tá bom? Como, por exemplo, não deixar carregador de celular e outros aparelhos eletrônicos na tomada, evitar, quando eles não estão em uso, evitar ligar eletrodomésticos em horário de pico, se puder. Use a máquina de lavar roupa somente quando ela estiver cheia. Ilumine sua casa sem desperdício, ou seja, abrindo as janelas, as cortinas, aproveitando o máximo da luz do sol. Prefira equipamentos com selo Procel, que é aqueles equipamentos que mostram que eles têm um consumo menor de energia. E quem tem chuveiro elétrico, reduzir o tempo de banho no chuveiro elétrico, né? Por exemplo, o selo é esse aí, tá vendo? Quanto mais eficiente o produto em relação ao consumo de energia elétrica, ele vai ter as letras A, por exemplo, é o mais eficiente. E nós vamos ter produtos com letras B, C, D, E, F, G. A gente sabe que quando chega no G, é um produto que consome muita energia. A economia da água, a gente sabe que apenas 3% de água do planeta Terra ela é própria para o consumo, e o Brasil, graças a Deus, é um país rico em água. Desses 3%, aproximadamente 1% está aqui no nosso país. Inclusive, sobre a questão geopolítica, as próximas guerras podem acontecer por causa da água. Então, vamos tentar não desperdiçar esse recurso tão valioso, que é um recurso que nos traz a vida, que é a água. Em relação à reciclagem, gente, essa ideia está posta até na nossa escola. A partir do momento que nós voltarmos às atividades normais, eu acho que vocês lembram, no início do ano letivo, a escola já tem os recipientes, ou seja, nas cores que fazem a coleta dos materiais. Então, nós temos ali azul, papel, o laranja, plásticos, verde, vidro, amarelo, metal, e nós vamos ter esses coletores distribuídos na escola para que a gente possa iniciar esse processo de conscientização e sensibilização por uma coleta seletiva, para que a gente possa contribuir com a natureza. E, por fim, eu queria mostrar a vocês, gente, que alguns materiais eles demoram demais a se decompor na natureza. Então, vamos pegar aquelas latinhas que eu falei no início aqui da nossa videoaula, as latas de alumínio, de aço, que são utilizadas para armazenar refrigerantes, cervejas e outras bebidas, elas demoram 10 anos para se decompor na natureza. O alumínio ainda é pior, de 200 a 500 anos. Ou seja, um simples chiclete que você consome, ele demora 5 anos para se decompor. As cordas de nylon, 30 anos. As embalagens longa-vida, que são aquelas embalagens que nós temos com leite, por exemplo, e outros sucos e outros produtos, elas demoram até 100 anos
porque elas são revestidas de alumínio. As embalagens PET, que é as garrafas de refrigerante, principalmente, mais de 100 anos. E as esponjas em aço, tempo indeterminado, filtro de cigarro, 5 anos. E nós temos alguns produtos que não têm tempo determinado, que são o isopor, as louças, luva de borracha, pneus, que a gente vê muito descartado erroneamente no meio ambiente. Esses todos têm tempo determinado para se decompor. Por fim, gente, sacolas plásticas que a gente utiliza praticamente diariamente, ao sair de um mercadinho, a sair de uma padaria, elas demoram 100 anos. E os vidros também possuem tempo indeterminado. Então, fica aqui a nossa dica para que a gente possa, por meio de uma consciência ecológica, local, fazermos a nossa parte para partir para o global. Obrigado. Todos fiquem com Deus.